Deus revelado pela razão e pelo amor. Deus nunca foi visto por ninguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o revelou. João 1,17. Porque o que de Deus se pode conhecer neles se manifesta, porque Deus lhes manifestou. Pois os atributos invisíveis de Deus, desde a criação do mundo, são vistos e compreendidos pelas coisas que foram criadas, tanto o seu eterno poder como a sua divindade. Romanos 1:19 e 20. Deus não se deixou a si mesmo sem testemunho, fazendo o bem, dando-vos chuvas do céu e tempos frutíferos, enchendo de mantimento e de alegria os vossos corações. Atos 14:15 a 17. Um encontro com a sabedoria divina. Quem é Deus? Como entender sua essência? E como podemos reconhecê-lo se é invisível e absoluto? Essas perguntas acompanharam a humanidade ao longo dos séculos, muitas vezes respondidas por dogmas, mitos ou imagens simbólicas que mais confundem do que esclarecem. A doutrina espírita, codificada por Allan Kardec, propõe uma visão racional e profundamente consoladora. Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, eterno, imutável, imaterial, onipotente, soberanamente justo e bom. Uma definição clara, objetiva e ao mesmo tempo profunda, capaz de abrir a mente e tocar o coração. Esses atributos não são decorativos, são fundamentos lógicos que sustentam a visão espírita do universo, da vida, da dor, do destino e da alma. E se Deus é a fonte de tudo, tudo carrega a marca de sua presença, mas entre nós e o infinito há um abismo. Como então acessar essa grandeza? Como entender o que está além da forma? A resposta está em Jesus, o espírito mais elevado que já esteve na Terra, aquele que viveu os atributos divinos de maneira concreta, acessível, transformadora. Se Deus é causa, Jesus é expressão. Se Deus é essência, Jesus é espelho. E é nele que aprendemos o que significa viver Deus no mundo material. Os atributos de Deus, segundo o Espiritismo. Kardec dedica um capítulo inteiro em A Gênese à ideia de Deus e seus atributos. Ele afirma que o conhecimento de Deus não é uma questão de crença cega, mas de dedução lógica a partir da observação da natureza e da razão moral. O universo organizado e as leis morais gravadas na consciência humana são sinais claros da ação de uma causa inteligente. Por isso, o Espiritismo rejeita uma ideia antropomórfica de Deus, ou seja, um Deus com forma humana ou paixões como a raiva, o ciúme ou o desejo de vingança. Deus é eterno, não teve começo nem terá fim. Deus é imutável. O perfeito não evolui nem retrocede. Deus é imaterial, está além da matéria e do tempo. Deus é único. Não há dois princípios supremos. Deus é todo-poderoso, porque tudo depende dele. Deus é soberanamente justo e bom. Todas as suas leis refletem equilíbrio, sabedoria e amor. Esses atributos formam a base moral e filosófica da fé espírita, oferecendo uma visão de Deus que liberta, orienta e sustenta. Ele não se contradiz, não age por capricho, não muda de ideia, é estável, confiável e presente em tudo. A ordem universal, como reflexo da inteligência divina. A observação do universo confirma a existência de uma inteligência superior. Como diz Kardec, não há efeito sem causa. Se há beleza, harmonia e progresso na natureza, há uma causa inteligente que organiza tudo isso. E essa causa não é limitada nem parcial, é universal. Em A Gênese, encontramos o princípio de que a ciência e a religião não estão em oposição, desde que ambas se baseiem em fatos e em leis. E nesse sentido, Deus é a origem tanto da matéria quanto da moral. As leis físicas que regem o cosmo e as leis morais que regem a alma fazem parte de um mesmo projeto. Quando nos alinhamos a essas leis, sentimos paz, clareza, equilíbrio
Quando nos afastamos, sentimos vazio, dor e confusão. Isso mostra que Deus não age por intervenção direta em cada detalhe, mas estabeleceu leis perfeitas que funcionam com precisão, leis que ensinam, ajustam, educam. É nesse contexto que surge a figura de Jesus, o único que viveu plenamente essas leis. Jesus, a manifestação pura dos atributos divinos. Jesus não foi apenas um profeta ou reformador. Segundo a doutrina espírita, ele é um espírito puro, ou seja, já atingiu o mais alto grau da evolução espiritual. Como tal, ele é o intérprete fiel da vontade divina. Em suas atitudes, vemos refletidos os atributos de Deus: justiça sem dureza, bondade sem fraqueza, sabedoria sem orgulho. Ele era firme com os hipócritas, mas doce com os humildes. Era exigente consigo mesmo e compassivo com os outros. Quando cura sem alarde, demonstra a bondade de Deus. Quando silencia diante da violência, expressa a justiça que não fere. Quando ensina sem impor, revela a sabedoria divina. Quando se sacrifica sem reclamar, mostra o amor em sua forma mais elevada. Ele não veio para exibir poderes, mas para viver o Evangelho, a boa nova de um Deus que é Pai, que ama, educa e espera. Seus ensinamentos são universais, atemporais e profundamente morais. Ele não falou sobre religiões, mas sobre valores eternos: perdão, humildade, compaixão, justiça e fé. A reencarnação e a justiça de Deus. A ideia de justiça é central na doutrina espírita, mas ela não é numa justiça humana, punitiva ou vingativa. É uma justiça que educa, que dá a cada um segundo suas obras, que oferece tantas oportunidades quantas forem necessárias para o progresso. Por isso, a reencarnação não é castigo, mas ferramenta de crescimento. É uma manifestação direta da bondade e da equidade divinas. Se Deus é justo, não pode privilegiar uns e abandonar outros. Se é bom, não pode condenar eternamente. A reencarnação permite reparar erros, desenvolver virtudes e continuar a jornada interrompida. Cada existência é uma etapa, cada dor é uma aula, cada perda é um convite à reflexão, e em cada retorno à carne, temos uma nova chance de colocar em prática os atributos que admiramos em Jesus. Fé raciocinada, coração e razão em harmonia. A fé que a doutrina espírita propõe é sólida porque se apoia na razão. Não é a fé que exige aceitação cega, mas a que estimula o estudo, a reflexão e a busca sincera da verdade. Essa fé raciocinada nos dá liberdade interior, nos protege dos extremismos e nos fortalece nas provas da vida. Deus não exige fé sem base. Ele convida à experiência pessoal. Quando estudamos suas leis, quando sentimos a harmonia do universo, quando observamos a evolução moral das almas, percebemos que não estamos entregues ao acaso, mas acolhidos por uma inteligência maior que tudo governa com amor e propósito. E quando olhamos para Jesus, temos a confirmação de que essa fé pode ser vivida com alegria, coerência e serenidade. Aproximar-se de Deus é tornar-se melhor. O caminho para Deus não está nas alturas inalcançáveis, mas nos passos humildes de cada dia. Jesus mostrou que é possível viver os atributos divinos no mundo, mesmo cercado de dificuldades. A doutrina espírita nos convida a sair do medo e da dúvida para entrar na compreensão e na confiança. Cada gesto de bondade é uma oração viva. Cada ato de justiça é uma ponte com o infinito. E cada esforço sincero para melhorar é um passo seguro rumo à luz. Deus não exige perfeição instantânea. Ele oferece tempo, espaço, aprendizado e amor. Basta caminhar. Este é o primeiro episódio de uma jornada de descoberta sobre a verdadeira inteligência que sustenta o universo. Por favor, valorize o nosso trabalho. Curta, comente, inscreva-se e compartilhe com quem precisa dessa mensagem. Assista nossas playlists. Temos um vídeo que pode te apoiar a transformar sua vida. Muito obrigada!